amores, como estão? Estou aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos. Como estão se comportando nessa quarentena? Respeitando o distanciamento social, usando máscara ao sair? Esse cuidado é muito importante. E aproveitem esse momento para estarem com a sua família, para curtir os momentos que vocês não poderiam curtir antes, certo? Vamos começar nossa aula de hoje? Para iniciarmos, como sempre, a Pro traz uma reflexão, algo para você refletir, certo? Vamos ler comigo? Tudo é possível se você dedicar de cabeça e coração. Bel Pace. Olha que interessante, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, a nossa mente, flui. Logicamente que isso depende de dedicação, o que não é diferente em nossos estudos. Nós precisamos colocar os nossos estudos e estudarmos de maneira que venha a melhorar e ampliar o nosso conhecimento, ok? O nosso gênero de hoje, lembrem que nós já trabalhamos alguns gêneros. Este aqui acredito que vai ser um dos que vocês vão mais gostar, que é o nosso conto de mistério. Quem aí já assistiu aquele filme de suspense? Já leu algum livro que você ficou meio encucado? Será? Por que o final está um pouco diferente do que foi lido? É justamente o que nós vamos trabalhar hoje, o nosso conto de mistério. Para entendermos melhor, precisamos saber que no conto de mistério tem duas situações que sempre apresentam em qualquer texto ou em qualquer filme, que são o mistério e o suspense. O mistério, eu acredito que vocês já sabem o que é. A tia trouxe uma definição do que é mistério para que vocês compreendam melhor. É tudo que tem causa oculta. Já vivenciaram alguma situação em que vocês não sabiam, foi algo desconhecido e que você tentou descobrir? Ou quem já assistiu aqueles filmes americanos onde a polícia tenta descobrir um fato que é mistério, que é desconhecido, que não tem nenhuma pessoa ou algo para ser descoberto? O suspense é um artifício que consiste em retardar ou parar momentaneamente. Geralmente esse suspense nós podemos ver também muito em novelas. Quem aí assiste novela? Ou algum outro filme ou um seriado, que naquele momento que você cria aquela expectativa, lembra daquele medo, aquele pavor, aquele suspense, o que será que aconteceu? Olha a diferença. O mistério é algo que é desconhecido, é algo que a gente vai descobrir. O suspense é justamente esse momento, que aquele momento interessante aí, o filme acabou. Ou vai passar a parte do filme. Ou, quem sabe, o próximo capítulo no dia seguinte. Esse é o suspense. Vamos entender o que é um conto de mistério? O conto de mistério é uma narrativa que provoca no leitor suspense, tensão e que, em geral, apresenta um final inesperado. Quando essa temática envolve seres sobrenaturais, temos uma variação que são os contos de assombração. Essa é uma definição mais óbvia que eu encontrei para que vocês compreendam melhor o que é um conto de mistério. E vamos aprender também as características, mas antes, vamos lá para o nosso material. Lembrem, pega o material, o 7º ano, e vamos para o trecho que tem no livro de vocês. E ele traz também uma definição muito óbvia, para que vocês compreendam na hora que forem estudar, certo? Qualquer dúvida, voltem ao vídeo, voltem ao lembrete do material. O conto de mistério é um gênero muito peculiar. Nele, o autor cria um mundo insólito e estranho. Lembrem que qualquer palavra que é desconhecida e que você não sabe o significado, você precisa pesquisar, certo? Vai ao dicionário, aproveita e vai na internet e pesquisa o significado, ok? Nesse caso, eu vou dizer para vocês, insólito significa algo que não é comum, certo? Que não é frequente nós vermos, que é anormal, ok? Os personagens apresentam atitudes e comportamentos inusitados que não são comuns para a maioria das pessoas. Obsessões, manias de perseguição, fobias e outras características psicológicas costumam definir esses personagens. De acordo do ponto de vista formal, os contos de mistério são textos não muito longos, cuja história envolve um número reduzido de personagens
Eles são publicados em livros, mas também estão disponíveis em páginas da internet. Olha algumas características, alguns pontos interessantes que a gente precisa entender. O conto, não deixa de ter a sua estrutura narrativa, como todos os outros contos, certo? Então, um conto de fadas, ou um conto que você já conhece tradicional, segue essa estrutura? Segue. No conto de mistério, segue a mesma estrutura do texto, porém, são personagens mais reduzidos, tem um enfoque em um local, geralmente em poucos ambientes, então não tem vários ambientes, geralmente a situação acontece geralmente em um ambiente só ou até 2 ambientes. Esses pontos é relevante nós entendermos, ok? A nossa estrutura continua sendo do texto narrativo, como eu já havia falado. E o que é prosa? São os parágrafos. Lembram? Quando vocês produzem um texto, é necessário usar o parágrafo. Recordando, é um espaçamento que você dá da margem, certo? Até você iniciar o seu parágrafo. Geralmente, o parágrafo, ele é realizado de uma forma em que existe uma ideia ali, encerrou-se uma ideia, você para iniciar uma outra, você precisa, um outro argumento, você precisa dar o ponto parágrafo. É o espaçamento entre as margens, só para lembrar vocês. Ele é fictício ou ficcional? Como assim, Porque o conto de mistério não é o que nós vemos naturalmente, ou melhor, nós não vemos diariamente. Você já ouviu falar de monstros? Já viu algum monstro por aí? Alguma assombração? Geralmente você ouve falar, certo? Alguém conta, ou conta-se uma história, ok? Mas você nunca presenciou, por isso que ele não é real. Ele é fruto da imaginação. O autor, para criar essa sensação de suspense, de mistério, certo? Traz esses personagens com um comportamento fora do normal, da nossa realidade. Por isso que ele é fictício. Poucos personagens e poucos ambientes, que foi o que eu falei anteriormente. Os principais tipos de conto de mistério. Então, esses dois são os principais, inclusive no livro de vocês, nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, qual é o conto de mistério que tem no livro de vocês, que em seguida vocês vão realizar a atividade, porém a gente precisa entender que os principais são esses dois aqui, que são o suspense sobrenatural e o suspense policial. O suspense sobrenatural, a explicação dele da realidade, ele transcende. Por quê? Porque os personagens do sobrenatural trazem aquela coisa mais assombrosa, aqueles personagens... Já viram algum filme em que o morto apareceu a alma, né? A alma do morto apareceu ali. Logicamente que isso não é real, mas nos contos de mistério é muito presente esses tipos de personagens. Ou personagens que vivem em um determinado local e que aparentemente se deparam com uma figura estranha, fora do contexto real, que não é normal, que tem um comportamento diferente, ou que se veste diferente, que tem características diferentes do normal. O suspense policial, que é de natureza investigativa, nós vemos muito naqueles filmes onde existem peritos que tentam descobrir, né, qual foi a causa de uma morte ou de uma fatalidade, certo? Geralmente é mais desse cunho investigativo. Tá dando para entender? Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor. É importante falar do foco narrativo. Por quê, Porque quando nós falamos de gênero, nós precisamos entender que todo gênero ele tem uma estrutura, como eu já falo, e quando a gente lê ou quando a gente escreve, a gente precisa identificar quem está narrando. Está na primeira pessoa, na terceira pessoa? O narrador, ele vivencia, ele narra, ele é personagem ao mesmo tempo que ele narra, ele é observador, ele só apenas narra e observa os fatos. Então, no conto de vocês, que vocês vão ler, ou que já tenha lido, que está no livro de vocês, será que o narrador ele está em primeira pessoa, em terceira pessoa? Essa é uma característica do conto de mistério. Ele pode estar em primeira pessoa, onde o narrador ele conta, ele faz parte. Lembra que nós falamos, narrador, personagem? Ele está narrando, mas ele também vivencia o momento. Na terceira pessoa, ele pode ser o narrador observador, ele conta, mas fica só observando.
E o narrador onisciente, ele conta a história e consegue saber o que se passa na mente dos personagens, mas ele também não vivencia, ok? É muito importante nós sabermos diferenciarmos esse foco narrativo. No livro de vocês, nós temos esse texto aqui, que é um conto de mistério, certo? Gostaria que vocês lessem comigo e antes de responder as questões, lessem novamente, certo? Para que seu cérebro possa assimilar melhor. Vamos ler comigo? Vocês me acompanham? Ele estava sabendo que eu tinha um dente podre e dolorido. Por isso passei a evitá-lo. Pode parecer estranho que alguém fuja de outro por causa de um dente estragado. Nesse caso, porém, os motivos são específicos. Em primeiro lugar, porque ele vive à minha sombra. Em segundo, porque as semelhanças entre mim e ele são tantas que anulam os contrastes mais notórios. De fato, quem olha de fora imagina que somos a mesma pessoa. É claro que isso não passa de uma ilusão. Basta ver a euforia que o acomete quando meu dente dói. Nessas ocasiões, tenho a sensação de que o olho requintado de uma fera fica cruzando o caminho. Evidentemente, ele desaparece logo que a dor some, mas ressurge com ímpeto dobrado assim que a gengiva começa a formigar. Foi prevendo um incidente mais grave que decidi agir em causa própria. Devo dizer que o resultado não se fez esperar. Pressentindo à tarde que a dor não chegaria ao anoitecer, vasculhei a casa à procura de um instrumento adequado de defesa. Acaso ou não, topei na escada do quintal com a velha espingarda de repetição. Ela estava enterrada no pó, mas lá do fundo o metal emitia o brilho hipnótico de sempre. Nesse lance, eu a revi na mão direita de meu pai, comandando de longe o trabalho dos homens. Quando o velho morreu, ela entrou no inventário da família e veio parar nas minhas mãos. Por insensibilidade ou falta de visão, deixei-a de lado e nunca mais a vi. Suponho que só a malícia do tempo explique a sequência de gestos que me levaram a revê-la na hora do perigo. Reavê-la. Foi estimulado por essa autoconfiança tardia que me postei no centro da sala à espera de que ele aparecesse. Meu batismo de fogo foi dobrar a impaciência. A noite já ia alta quando ele deu os primeiros sinais de vida. Mesmo assim, tive que desferir um soco na cara, à altura do dente lesado, para que a dor o chamasse à minha presença. Sem dúvida, o baque foi forte demais. Ele só faltou pular de gozo no meu pescoço. Eu percebia nitidamente que minha única chance era a agilidade mental. Foi o que aconteceu. Acuado pelo pavor, apertei os dois gatilhos de uma só vez, a mira voltada para o meio da testa. Confesso que nem de longe imaginava a potência da arma. O duplo disparo espatifou os espelhos e eu caí no chão com o coice do recuo. Quando superei o susto, vistoriei o espaço aberto à minha frente, nada que não fosse a fumaça expelida pelos canos, mas continuei a busca com minúcia neurótica, a ponto de verificar se havia alguma coisa nas franjas do tapete. Obviamente, ali não se mexia viva a alma, e pela primeira vez em muitos meses pude respirar aliviado. A verdade é que o sossego não durou mais que algumas horas. Ao sair do êxtase, notei que após a caçada eu não tinha sentido a menor dor de dente. Isso poderia significar que ele voltaria caso ela também voltasse. Quero crer que esse dilema seja frequente. Quem convive com os seres da sombra sabe muito bem que eles se apegam à vida assim que nós os tornamos necessários. Carone Modesto, o cúmplice. E aí, esse texto, só para a gente compreender o que a Pro falou sobre a questão das características, lembra? Esse texto, o narrador, ele apenas observa ou ele vivencia a narrativa? Ele conta e ao mesmo tempo está ali atuante? Parou para pensar? Lembrou? E esse texto, como ele está organizado? Ele está organizado em parágrafos, como nós chamamos em prosa?
estrutura. E os personagens e o ambiente, onde é que acontece essa história? Olha que não há muitos ambientes, perceberam? E os personagens, quantos personagens tem nesse texto? Você conseguiu observar, conseguiu contar e analisar? E dentre as classificações, os principais contos de mistério, ele é sobrenatural ou ele é investigativo? Vamos refletir. E agora vamos analisar o texto, certo? Vamos analisar? A professora está indagando porque eu quero que vocês voltem o texto para ler e entenderem. Não só, né, a fantasia ou a lógica do texto, mas quero que vocês também tenham o hábito de leitura. Quanto mais nós lemos, o nosso cérebro consegue captar mais informações, ok? Vamos analisar. Esse conto foi de mistério. E o que você sentiu? Esse conto lhe trouxe aquela sensação de suspense? Ou trouxe aquela sensação de algo precisa ser descoberto? Quem é ele? Lembra que o texto começou com pronome, ele. E quem é ele nessa história, nesse conto? Está se referindo a quem? Lembrando, viu, ele, pronome, terceira pessoa do singular. Nós estudamos isso. E poderíamos classificar esse conto de suspense sobrenatural ou suspense policial? O conto é narrado em primeira ou terceira pessoa? E o que há de estranho no conto lido? Teve alguma coisa estranha fora do comum? Analisem esses pontos. Qualquer dúvida, volte a ler o texto novamente. Seguido desse texto, vocês vão responder as questões que é referente justamente a estes questionamentos. Por isso que a Pro questionou. A Pro questionou justamente porque quer que vocês voltem para vocês lerem. Lerem com calma, com paciência e responder as questões das páginas 15, 16 e 17. A maioria são todas interpretativas. Então, qualquer dúvida, volte à leitura do texto, ok? Um beijo e até a próxima aula.